Tava conversando um dia desse, o pessoal me dizendo que gays iriam para o inferno porque a Bíblia condena a homossexualidade. A grande questão é, o que a Bíblia tem para falar sobre os homossexuais? Seja bem-vindo ao nosso canal, eu me chamo Wagner Francesco, sou advogado e teólogo e hoje nós vamos discutir aqui o que a Bíblia fala sobre os homossexuais. Afinal de contas, o texto bíblico trata desse assunto? A Bíblia tem alguma coisa a falar sobre os homossexuais? Os homossexuais irão de fato para o inferno? Teologia sem crítica é a arma para o fundamentalismo. Antes da gente discutir se a Bíblia tem alguma coisa para falar sobre os homossexuais, precisamos entender primeiro o que é a Bíblia. E aí eu vou resumir de uma forma bem simples para que todos entendam. A Bíblia é um diário. Exatamente. A Bíblia é o diário de um povo. Como assim? É o texto que foi produzido por um determinado povo em determinadas épocas e que diz exatamente sobre a relação que esse povo tinha com Deus. E é por isso que eu sempre digo que a teologia não estuda Deus. A teologia estuda a relação que as pessoas têm com a divindade. E aí, uma vez que a gente sabe que a Bíblia é um diário, há um outro fator que a gente precisa entender. A Bíblia também é um texto sagrado. Então, a Bíblia é um diário sagrado. Só que para a gente entender o que é sagrado, a gente precisa entender a diferença entre sagrado e entre profano. E eu indico o texto do Michel Eliade, que é um texto chamado Sagrado e Profano, onde ele diz o seguinte: uma pedra é somente uma pedra. Mas uma pedra pode se tornar santa quando alguém tem alguma experiência com esta pedra. Nesse sentido, a Bíblia, sendo um diário, quando alguém tem uma relação profunda e é tocada por esse texto, ela se torna sagrada. Mas o fato de ser sagrado não retira o principal fator. A Bíblia é um diário. E é o diário de um povo. Mas aí você diz, mas Vaguinho, então quer dizer que se ela é um diário de um povo, ela não serve para a gente? Não é isso que eu estou dizendo. Se a gente for pegar o texto do Paul Tillich, quando ele diz qual é a função da teologia, ele diz que há duas funções da teologia. A primeira é anunciar o texto sagrado, pregar a mensagem do texto sagrado, mas atualizar esse texto sagrado para a época que estamos. Você não pode pegar simplesmente o diário de um povo que foi escrito em uma época e colocar no século XXI como se essas ideias fossem aplicáveis ao século XXI. E é por isso que, por exemplo, o teólogo Rudolf Bultmann, ele diz o seguinte: não dá para a gente experimentar todos esses avanços tecnológicos e ainda assim acreditar naquele mundo do Novo Testamento de anjos e demônios. Então a Bíblia é um texto que tem coisas importantes para nos dizer, mas a gente precisa entender se essas coisas que ele quer dizer servem para o nosso tempo. E aqui eu chamo para nos ajudar o Martinho Lutero. Lutero diz que existe a palavra de Deus e existe a palavra dos homens. Isso dentro da Bíblia. Existe na Bíblia a palavra de Deus e a palavra dos homens. Qual é a diferença? Para Lutero, é palavra de Deus tudo aquilo que exalta Jesus, tudo aquilo que privilegia o ser humano, tudo aquilo que faz o ser humano ser melhor e se encontrar com Deus. É palavra dos homens tudo aquilo que é cultural, tudo aquilo que é determinado de uma época e que pode mudar. Em Mateus 23, versículo 4, Jesus diz o seguinte: os escribas e fariseus atam fardos pesados e colocam nos ombros das pessoas. O que é que Jesus está dizendo com isso? Que há no texto coisas culturais, mandamentos humanos que são postos nos ombros das pessoas e que esses fardos são bastante pesados. Então, a gente precisa entender que há sim na Bíblia mandamentos que indicam a Jesus e mandamentos que são preceitos humanos. E aí eu digo para vocês, a questão da homossexualidade na Bíblia é palavra do homem. Porque em momento nenhum o texto que fala da homossexualidade indica ou demonstra o caminho até Jesus. Aí você vai me dizer, Vaguinho, mas no texto de Levítico, o texto Levítico 18, capítulo 22, há uma ordem lá e há explicitamente de que a homossexualidade é pecado.
O texto Levítico 18:22 diz o seguinte, que o homem que se deitar com o homem, como se fosse uma mulher, é abominação. De fato, a Bíblia diz isso em Levítico 18:22. Mas eu posso levar vocês até o mesmo texto de Levítico 18, só que no versículo 19, que diz que o homem não pode se relacionar com a mulher menstruada. E aí eu pergunto para vocês, quem de vocês que leva um texto a ferro e fogo, hoje deixa de se deitar com sua esposa se ela estiver menstruada? Você vai dormir no sofá e deixa ela deitada na cama? Há outro texto de Levítico 19:27, que diz que o homem não pode cortar o cabelo e nem fazer a barba. E aí eu pergunto para vocês, antes de ir para o culto, se você fez o cabelo e a barba, você continua indo para o culto? Você celebra a vivência cristã depois que você corta o cabelo e faz a barba? Há ainda Levítico 21:18, que diz que as pessoas que têm problema de vista não podiam se aproximar do sacrossanto. Então, se você usa óculos e você participa do culto, você está desobedecendo o texto de Levítico. O que é que eu quero dizer com isso? Se você corta cabelo, se você se deita com a mulher menstruada, se você vai para o culto com problemas de vista, isso quer dizer que você entende que esses textos foram textos inseridos na Bíblia e que são datados. São textos que têm uma época e são aplicados para aquela época. Esses textos não fazem sentido mais em nossa vida hoje. Mas se você elimina esses versículos que eu citei de Levítico, não tem por que você também não eliminar o texto de Levítico 18:22, que diz que o homem que se deitar com o homem, que comete pecado. Aí você vai dizer, tá, mas isso é no Antigo Testamento. Ok, trago para vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, onde o apóstolo Paulo diz que a mulher não pode falar na igreja. E Paulo diz que a mulher não pode falar na igreja porque isso é indecente. E aí eu pergunto, você hoje não vê mulheres falando nas igrejas? Cantando nas igrejas? Ensinando nas escolas bíblicas dominicais? Mulheres sendo pastoras? Então, se você desobedece esse texto de Paulo, porque entende que esse texto é uma mensagem cultural e que hoje não se aplica à nossa época, mas quer botar debaixo da goela de todos o texto de Levítico que condena a homossexualidade, então aí a única coisa que a gente está vendo vigorar é a homofobia. Está claro que o problema nesses textos é a escolha ideológica do que vai ser seguido e do que não vai ser seguido. Então, condenar a homossexualidade, ou eu prefiro dizer a homoafetividade, é colocar a palavra dos homens acima da palavra de Deus. É colocar preceitos morais e preceitos culturais acima da liberdade de escolha e acima da plena vivência. É colocar preceitos morais acima do amor. E aí, quando a gente está discutindo essas coisas, sempre me vem à cabeça o texto de Gênesis 18. Esse texto é excelente para a gente demonstrar como a Bíblia é usada para legitimar preconceitos. O texto de Gênesis capítulo 18 fala de Sodoma e Gomorra. Todos vocês que estão vendo esse vídeo já ouviram falar que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da homossexualidade. É ou não é verdade? Todos vocês já ouviram isso. A questão é que essa interpretação de Gênesis 18 de Sodoma e Gomorra é completamente mentirosa, não tem base bíblica nenhuma e eu vou mostrar para vocês. Se você pegar o texto de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 e 50, você vai entender exatamente por que foi que Sodoma e Gomorra foi destruída. Vou ler aqui para vocês. Eis em que consistia a iniquidade de Sodoma. 1. Na voracidade com que comia o seu pão, na despreocupação tranquila com que ela e suas filhas usufruíam seus bens, enquanto não dava nenhum amparo ao pobre e ao indigente. Eram altivas e cometeram abominação na minha presença. O texto de Ezequiel é claro. Sodoma e Gomorra foi destruída porque ali não havia hospitalidade. A história é simples. Sodoma e Gomorra, sempre quando chegava a pessoas de fora, estrangeiros, eles ou não atendiam ou não davam atenção, ou menosprezavam, tal como fazemos muitas vezes com os imigrantes, ou o que a gente fazia ali era o seguinte:
muitos dos estrangeiros eram estuprados na cidade. Então, quando a gente fala em Sodoma e Gomorra, não tem absolutamente nada a ver com homossexualidade. Só que as pessoas falam, mas a sodomia. A palavra sodomia, que veio de Sodoma, significa que eram praticadas relações sexuais anais. Relações sexuais anais não é necessariamente uma relação homoafetiva. Homens eram estuprados por outros homens, os estrangeiros. O que a Bíblia condena e a razão por que Sodoma e Gomorra foi destruída foi essa: falta de hospitalidade, enriquecimento, desigualdade. A Bíblia diz que as pessoas não davam pão aos outros. Isso tanto é verdade que, se você for olhar o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 22 e 23, Jesus cita Sodoma. Só que olha o contexto em que Jesus está citando Sodoma. Andava pelaquela cidade, ele era estrangeiro naquela cidade, as pessoas não o receberam bem, e que da mesma forma como aquela cidade não recebeu Jesus bem, eles iam padecer como Sodoma foi. Mas Jesus ainda é mais radical. Jesus diz, haverá menos rigor para Sodoma do que haverá com vocês. Se esse texto de Sodoma dissesse exatamente sobre a homossexualidade, Jesus citaria. Mas Jesus citou o texto, uma relação direta com a falta de hospitalidade, com a falta de carinho, com a falta de amor, com a falta de respeito ao próximo. Então não tem absolutamente nada a ver com a homossexualidade. E aí surge novamente a pergunta: a Bíblia fala sobre a homossexualidade? E eu digo um sonoro não. A Bíblia não fala nada sobre a homossexualidade. E não fala por uma simples razão: não é função do texto. O texto bíblico não foi escrito para isso. A homossexualidade entra no texto bíblico quando há inserção de questões morais no texto bíblico. Mas o texto bíblico foi feito para manifestar o projeto de Deus através de Jesus, que é a salvação de todos e que é a implantação do reino de Deus, de paz, de harmonia, de comunhão. Mas aí, se o texto bíblico não fala sobre os homossexuais, o texto bíblico, por outro lado, fala para os homossexuais. E fala também para todos nós. Jesus diz que veio para que todos tenham vida e vida em abundância. O único pecado que um homossexual pode cometer é o mesmo pecado que nós, que somos héteros, podemos cometer, que é o de não amar o próximo, não respeitar o próximo, não cuidar da vida do próximo. Então não existe pecado em ser homossexual. O que existe é o pecado de nós fecharmos as portas para as pessoas que são diferentes a nós e colocar como razão para o fechamento dessa porta questões morais. E aqui, já para encerrando o nosso vídeo, eu gostaria de citar o Nietzsche, porque o Nietzsche diz que não existe fenômenos morais. O que existe é a interpretação moral desses fenômenos. Não tem como a gente colocar questões morais como se fossem pecados. Pecado no grego é hamartia, que significa errar o alvo. O que é errar o alvo? É não fazer, não seguir, não prosseguir o projeto de Jesus, que é a implantação de uma sociedade igual, uma sociedade onde todos se respeitam e uma sociedade onde todos têm pão, todos têm moradia e todos vivem de forma harmoniosa. Então, qualquer justificativa bíblica para desmerecer, para desqualificar e para jogar homossexuais no inferno é o uso indevido do texto bíblico para sobrepor a homofobia dessas pessoas. Então esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha curtido. Deixe o seu curtir aí no botãozinho, inscreva-se no canal, comente sobre o texto, diga o que você achou, se você concorda com o que foi explanado aqui, se para você realmente os homossexuais vão para o inferno e por quê. Compartilhe o vídeo. E o que é muito importante, deixe dicas para a gente, façam perguntas, indiquem textos que serão usados no nosso canal, porque isso vai fazer a gente crescer. Muito obrigado, até a próxima.